Encontre as soluções reais da equação 2 elevado a 9 elevado a x sobre 8 elevado a 3 elevado a x é igual a 1/4. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vamos lembrar que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E aí, o que ocorre? 8 elevado a 3 elevado a x pode ser escrito como 2 elevado a 3 elevado a 3 elevado a x. Agora, uma propriedade de potenciação me diz que a elevado a m elevado a n é o mesmo que a elevado a m vezes n. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a x. Então, vamos reescrever aqui a minha equação. Vou manter o 2 elevado a 9 está elevado a x, só que no denominador eu vou escrever 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a x. Isso aqui é igual a 1 sobre 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, vou colocar aqui 2 ao quadrado. Agora, tem outras propriedades que eu posso utilizar aqui ainda. Eu sei que a elevado a m sobre a elevado a n, o a tem que ser diferente de zero, é a mesma coisa que a elevado a m menos n. Eu sei também que a elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Então, olha só, essa primeira propriedade eu posso utilizar aqui. Eu posso reescrever como sendo 2 elevado a 9 elevado a x menos, esse expoente aqui, 3 vezes 3 elevado a x. Isso aqui será igual aqui, Eu sei que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado. Eu tenho essa situação. Eu posso escrever nessa. Eu posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a menos 2. E agora, olha só o que eu tenho. Eu tenho bases iguais. Aqui eu tenho base 2 e aqui eu tenho base 2. Se as minhas bases são iguais, eu posso igualar os meus expoentes. Então, eu posso dizer como consequência que 9 elevado a x menos 3 vezes 3 elevado a x é igual a menos 2. E aí, eu vou desenvolver essa equação. Olha só, 9 elevado a x menos 3 vezes 3 elevado a x igual a menos 2. Eu vou trabalhar no 9 elevado a x. Eu posso dizer que 9 elevado a x é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado a x. Por quê? Porque 9 é 3 ao quadrado. E isso é igual a 3 elevado a 2 vezes x. E aí, eu posso escrever isso aqui como sendo 3 vezes x multiplicado por 2. E aí eu volto para 3 elevado a x elevado ao quadrado. Então, olha só, 3 elevado a 2 elevado a x é o mesmo que 3 elevado a x elevado ao quadrado. Então, no lugar de 9 elevado a x, eu vou escrever quem? 3 elevado a x elevado ao quadrado, menos 3 vezes 3 elevado a x igual a menos 2. Agora, uma coisa que eu posso fazer é uma mudança de variável. Eu posso dizer o seguinte, olha, 3 elevado a x é igual a y. E aí, 3 elevado a x ao quadrado vira y ao quadrado. Menos 3 vezes 3 elevado a x vira 3 vezes y. Isso aqui é igual a menos 2. Então, eu tenho uma equação. Y ao quadrado menos 3 vezes y igual a menos 2. Vou até somar 2 em ambos os lados. Eu fico com y ao quadrado menos 3 vezes y mais 2 igual a 0. É o quê? Eu obtive aqui uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau a gente pode resolver utilizando o método da soma e do produto. Olha só, y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a 0. Quem é a soma das raízes? Bem, como o coeficiente do y ao quadrado aqui, apesar de não aparecer, é o 1, eu posso dizer que o coeficiente do y
com o sinal trocado é a soma das raízes, e o termo independente é o produto das raízes. Agora, eu quero um par de valores cuja soma seja 3 e o produto seja 2. Como uma fatoração do 2 é 1 vezes 2, e olha só, 1 vezes 2 é igual a 2 e 1 mais 2 é igual a 3, o que eu tenho? O meu conjunto verdade é formado por 1 e por 2. Quer dizer, os valores de y que resolvem essa equação de segundo grau é 1 e 2. Mas o que eu sei sobre y? Eu sei que o y veio do 3 elevado a x. Então, um dos casos era 3x igual a 1. Agora, se o 3 elevado a x é igual a 1, né? Falei 3x, na verdade é 3 elevado a x. 1 pode ser escrito como 3 elevado a 0. E aí, a consequência disso, como as minhas bases são iguais, é que os expoentes são iguais. X igual a 0. Ou seja, eu já tenho um valor para x. E eu também tenho que o 3 elevado a x é igual a 2. Bem, nesse caso, eu vou aplicar log na base 3 em ambos os lados. Eu tenho aqui, ó, log na base 3 de 3 elevado a x é igual a log na base 3 de 2. Agora, quem que é log na base 3 de 3 elevado a x? É o próprio x. Então, eu tenho que x é igual a log de 2 na base 3. Esse aqui é o outro valor de x. Então, eu posso concluir finalmente que as soluções reais da equação 2 elevado a 9 elevado a x sobre 8 elevado a 3 elevado a x igual a 1 quarto são x igual a 0 e x igual a log de 2 na base 3.